A dinâmica da salvação. A salvação consiste apenas no ato de aceitar o Senhor Jesus? Jesus é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Salvação é estar no caminho que é Jesus. Quando Jesus ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo para que pudesse continuar nos mostrando o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nos revelando Jesus a cada dia, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Assim, para que tenhamos salvação, além de sermos eleitos e chamados, precisamos viver em santificação do Espírito Santo, como um processo de separação do mundo para realizar a obra de Deus. É preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus? Sim. O novo nascimento é uma experiência na vida do servo de Deus. Não em uma forma física de criança, mas espiritualmente, como uma nova criatura, com novas atitudes, vivendo em santificação, conforme João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A salvação pode ser perdida? Sim, a salvação pode ser perdida. Se o homem aceitar o chamado, mas não deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, ele perde a salvação, pois sai do projeto de salvação de Deus. Assim, no projeto de salvação, o Pai elege, o Filho, Jesus, chama e o Espírito Santo conduz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. O que devemos fazer para preservar a nossa salvação? Jesus nos vocacionou, por meio de sua eleição e mediante o livre-arbítrio, para sermos salvos e desfrutarmos de uma vida eterna na sua presença. O conselho de Deus para preservar a nossa salvação está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Assim, quando valorizarmos a eleição e o chamado de Deus para a nossa vida, deixando o Espírito Santo nos conduzir na sua presença, estamos tornando cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Porque a Bíblia nos diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 8 e 9.